Bem-vindos novamente à nossa pós-graduação. Hoje vamos falar sobre princípios do treinamento resistido, um novo tema aí que muito me interessa particularmente, e aí a gente vai mergulhar primeiro nos princípios do treinamento ou princípios do condicionamento físico que são aplicados ao exercício resistido. E a gente sabe a importância para os nossos pacientes e atletas essa forma de exercício, essa forma que tem tanto a ver com a nossa vida e com o atleta que vai performar depois lá no contexto esportivo. E aí vamos aprofundar sobre isso. Então, nessa aula, a gente vai começar com a questão da terminologia, depois os elementos que afetam o desempenho muscular, e aí sim a gente vai para os princípios do treinamento, sempre com exemplos do exercício resistido, ok? Bom, terminologia. Então, você vai ver, tanto na literatura quanto na prática, vários nomes, vários termos para descrever algo que é bem semelhante, mas nem sempre vai ser a mesma coisa, né? Então aqui a gente vai usar realmente a terminologia do treinamento resistido, mas você vai ver provavelmente... Primeiro, esse termo aqui, na verdade, na literatura inglesa, né, na literatura científica, a gente não teria uma tradução, né, do treinamento resistido. O segundo termo, sim, a gente vai ter o resistance training, que muitas vezes é utilizado, assim como o strength training, ou seja, treinamento de força. Então ambos são bastante utilizados, né, na literatura. O treinamento contra resistência também é outro termo utilizado, mais em português, porém também está bastante em desuso, porque na verdade qualquer treinamento pode ser contra resistência, né? A gente tem sempre resistências, subindo uma escada a gente vai ter uma resistência do ar, enfim, caminhando. A musculação já é outro termo que descreve aí um tipo de treinamento de força, um tipo de treinamento de resistência, resistido, que é, na verdade, para ativar grupos musculares de maneira mais isolada, né? E para construir músculos, ação muscular, né? Então a gente tem ali no próprio nome isso. E o treinamento com pesos também é outro termo. A gente adota aqui treinamento resistido, mas por quê? Porque ele corresponde aí, segundo Kolbe Kisner, qualquer forma de exercício ativo na qual uma contração muscular dinâmica ou estática é resistida. É resistida por uma força externa aplicada de modo manual ou mecânico. A gente tem várias formas de implementar isso, né? Mas esse é o modelo, o conceito. Quando a gente olha para aptidão física, e lembre-se, a aptidão física é a capacidade de realizar atividade física. Nós temos, segundo a literatura, a classificação entre componentes relacionados à saúde e relacionados ao desempenho motor. A gente vai olhar também, claro, principalmente para força e resistência muscular, né? O exercício resistido tem essa característica de treinar dessa forma mais específica, mas a gente não vai esquecer, né, da composição corporal propriamente, porque há um efeito interessante, né? Aqui eu coloquei um pouco mais apagada a aptidão cardiorrespiratória, né? Porque a gente vai ver que existe um princípio da especificidade, então o estímulo que você dá gera resultados específicos, e a gente sabe que a aptidão cardiorrespiratória pode ser melhorada, mas num grau reduzido, inferior, né? Comparando o exercício resistido com exercícios cardiorrespiratórios. Aqui em vermelho a gente vê os componentes relacionados ao desempenho motor, muito importantes para um atleta, né? Então quando a gente fala de alto rendimento esportivo, a gente vai falar de potência, de velocidade, né, de equilíbrio e agilidade, tempo de reação e coordenação. Legal? Então, sempre lembrar que o treinamento resistido está sempre, né, gerando estímulos para melhorar esses componentes da aptidão física. Primeiro, vamos entender 3 elementos que afetam o desempenho muscular: força, potência e resistência à fadiga. O primeiro aspecto é força, né? Então, se refere à habilidade do tecido contrátil, do tecido muscular, de produzir tensão. E aí uma força resultante baseada nas demandas colocadas sobre o músculo e, claro, articulações e ligamentos, né, que estão em volta daquela estrutura. Aumentos na força muscular coincidem com melhorias no desempenho muscular, através de saltos na corrida, na agilidade e no desempenho específico do esporte. Por isso que realmente o exercício resistido ele é muitas vezes a base do desempenho muscular para muitas modalidades. A potência é uma variável importante, né, e basicamente falada de forma leiga através da explosão muscular, né, ou seja, força vezes velocidade. Então se refere à rapidez com que o trabalho é realizado e relaciona-se aí, né, com essa força e a velocidade daquele movimento, muito importantes, por exemplo, para um atleta de velocidade, né, no atletismo, 100 metros, 200 metros rasos. Fundamental, potência de membros inferiores e superiores também. Resistência à fadiga, a gente já tem relação, né, nessa habilidade de realizar atividades
considerados até de baixa intensidade por conta desse volume, né? Ou seja, capacidade do músculo de resistir à fadiga, né? Então, ações repetidas, mantidas por um período de tempo mais prolongado. A gente tem aí classificado de duas formas, né? A resistência cardiopulmonar à fadiga e a resistência muscular à fadiga. A gente vai focar um pouco mais nesse segundo, né? Ou potência aeróbica, também conhecida dessa forma. Agora, a gente entra realmente nos princípios do treinamento, né? Outros autores chamam de princípio do condicionamento físico, princípios do treinamento físico ou treinamento esportivo, são várias denominações para falar da mesma coisa. É como se fossem leis universais que regem aí tanto o treinamento de aptidão aeróbia, quanto o treinamento de força e outras modalidades, né, para aumentar o desempenho. A gente sempre tem que ter como pano de fundo a individualidade biológica, o princípio da sobrecarga e adaptação, o princípio que coloca que se a gente parar de usar, a gente perde desempenho, né? Ou seja, reversibilidade, os ganhos são reversíveis se a gente parar de estimular aquelas estruturas. Os estímulos são específicos e geram resultados provavelmente específicos daquele estímulo. E o princípio da progressão e continuidade. Então vamos entender a partir de agora realmente cada um deles aplicados ao contexto esportivo. O primeiro é da individualidade biológica, e ele sempre aparece realmente como o primeiro nos livros, né? Então, coloca que é um fenômeno que explica essa variabilidade entre pessoas, entre elementos de uma mesma população, uma mesma espécie, a gente pode até extrapolar. O que faz com que não existam pessoas iguais entre si, ou seja, você aplicar o mesmo treino para você e seu irmão gêmeo vai ter diferenças, vão ter diferenças por conta, né, de serem pessoas realmente diferentes. Tá? Então, dentro desse conceito a gente tem o indivíduo como genótipo e fenótipo, ou seja, consideramos realmente a genética dele, pré-determinando em algum grau a composição corporal, a altura máxima esperada, uma força máxima possível e aptidões físicas e intelectuais. Agora, o fenótipo pode modular algumas coisas, né, como habilidades esportivas, através do ambiente, do estímulo que é gerado para aquela pessoa, o atleta. Um aspecto importante que o Gentil levanta é: a gente não deve deturpar o princípio da individualidade biológica, sugerindo que há total imprevisibilidade no comportamento em resposta a alguns estímulos. E a ciência está aí para entender de uma maneira generalizada o que acontece quando a gente aplica algum estímulo a alguma pessoa, né? E aí, a partir disso, a gente, né, se a gente negligenciar dessa forma, a gente teria uma postura irresponsável que nega o método científico, colocando aí também as frases famosas como "na minha prática funciona". Porém, a gente tem uma base teórica sempre crescente, muito grande sobre vários aspectos, incluindo do treinamento resistido, que a gente vai entender nesse módulo também. O princípio da sobrecarga. Esse, dentro do treinamento resistido, ele é facilmente visualizado, só que geralmente minimizado através da questão de intensidade, ou seja, eu quero aumentar a sobrecarga, eu vou aumentar o peso naquele exercício. A gente sabe que, na verdade, isso não acontece somente dessa forma, é uma das 9, 10, mais de 10 formas que a gente pode ter. A gente vai trabalhar isso também na última aula dentro desse tema. Mas o princípio da sobrecarga refere-se ao aumento da força muscular a partir da sobrecarga imposta àquele músculo, aquele grupo muscular, em nível superior ao que ele já está acostumado, ao que ele já se adaptou, né? Então, o indivíduo está em completa inaptidão física ou inatividade física, qualquer princípio, qualquer aplicação, na verdade, estímulo vai ser superior ao que ele está adaptado, né? Agora, quanto mais treinado é o indivíduo, menos treinável ele é, né? E aí, quanto menos treinado, mais treinável ele pode ser e melhorar suas aptidões físicas. Então, à medida que o indivíduo se adapta a certo estímulo, ele vai ter que aumentar esse estímulo para que ocorram novas adaptações. A gente tem alguns modelos gráficos para entender isso, né? Um aspecto importante aqui é esse princípio da sobrecarga, ele é seletivo, ou seja, ele não enfatiza, na verdade, o excesso de trabalho. A gente sabe que não é quanto mais melhor, né? Volume de treino, número de séries e repetições não é quanto mais melhor para aumentar a força, por exemplo. Pelo contrário, na verdade, o esforço seletivo para estimular de maneira, né, gradual e individual, né, o princípio da individualidade biológica, para que ocorram aí respostas orgânicas, celulares e progressão mesmo na aptidão física do indivíduo, sem produzir esgotamento ou esforço indevido. É o que a gente quer acertar na dose, né? E no princípio da sobrecarga, a dose é bem importante. Aplicado uma sobrecarga, a gente sabe que
o nosso organismo ele busca aí uma homeostase, né? Ou seja, um equilíbrio. Aí a gente tem outros autores colocando o princípio AEDI, que é a adaptação específica às demandas impostas. E aí, alguns autores até consideram uma lei essa adaptação, em vez de um princípio que rege aí o treinamento. Então, nesse gráfico aqui, a gente mostra que sempre o treinamento é visto como um estresse, né, ao corpo, ao sistema orgânico, e aí a gente provavelmente, depois de algum tempo, se recupera, se adapta àquele estresse que a gente teve. Só que a gente precisa de um novo estímulo, né, uma nova sobrecarga para gerar um novo estresse e se recupera. E assim a gente vai conseguindo evoluir, por exemplo, em força muscular, em níveis de força e resistência muscular. Só que, claro, a dose importa. Então aqui a gente tem um estímulo baixo, por exemplo, e uma consequência de nenhuma adaptação, né? Como um indivíduo que já é ativo fisicamente, ele pode fazer uma caminhada, né? Uma caminhada em intensidade bem leve, provavelmente não vai impor um estímulo forte para que ele melhore a aptidão cardiorrespiratória. É claro que pode fazer muito bem para a saúde mental dele, né? E a gente sabe dos níveis mínimos, mas para a aptidão física pode ser que não provoque nenhuma adaptação. O estímulo médio pode apenas excitar o organismo. Um estímulo mais forte pode aí sim provocar alguma adaptação, né, como aumento de flexibilidade, né? Então, uma bailarina precisa realmente aumentar a sobrecarga imposta a, a seus posteriores de coxa, né, gradualmente, e esse estímulo ser forte, ele pode aumentar o volume de treino semanalmente. Se ela conseguir se recuperar, ela vai provocar adaptações nos níveis de flexibilidade. Por outro lado, se for muito forte, ela pode provocar danos, né? E aí danos a gente também entende aqui como lesões, né? Excesso de treinamento, estímulos em que o organismo não consegue se recuperar, né? Ou mesmo gera danos estruturais. Esse esquema aqui, no livro do Paul Hogue, junto com o Brad Schoenfeld, eles colocam aqui esse gráfico, né? E eles chamam do... Por que alguns autores se colocam como lei, né, da adaptação? Porque existe um conceito chamado síndrome de adaptação geral, né, lá dos anos 50, na verdade, em que a gente tem um estímulo de treino, uma fase que eles chamam de alarme, que na verdade é de decréscimo. Então aqui a gente não melhorou o desempenho ainda, não melhorou a aptidão física. Aqui a gente ainda tem decréscimo. No outro dia, por exemplo, que você treinou força de membros superiores, você não vai estar mais forte, ainda você provavelmente vai estar, né, debilitado. E aí esse processo de recuperação é fundamental para que haja um fenômeno de supercompensação, ou seja, uma resposta adaptativa àquele estímulo. Esse é um esquema simplificado que mostra aí a relação entre tempo e aptidão física. Mas se a gente entrar em detalhes aqui, a gente pode verificar no gráfico e alguns fatores importantes, né? Dentro dessa síndrome da adaptação geral e o fenômeno que a gente conhece como supercompensação, que é o que a gente quer que aconteça com os nossos atletas. Então, precisa ter o estímulo, é claro, né? Então, treinamento de força lá, o exercício resistido, né? Isso gera uma exaustão pós-treino, o que é dependente da dose, né? Essa curva aqui inferior realmente vai depender da intensidade, do volume do treino, ou seja, dose. O período de recuperação é a terceira etapa. As primeiras, eu colocaria até 12 a 72 horas, mas 24 a 72 horas é o período crucial de recuperação. Se a gente for considerar, né, um mesociclo aí de treinamento, então sono, alimentação, quando for coerente, suplementação do atleta é fundamental nesse período aqui também. Há um fenômeno a partir disso de supercompensação, ou seja, melhorou o condicionamento, né, pensando no início do nosso gráfico aqui, né? Então essa melhora no condicionamento, ela é bem favorável, é o que a gente precisa evoluir. E claro, essa curva muitas vezes, né, pode não acontecer, dependendo do quão treinado é o indivíduo. Pode ser menor, em menor grau. Beleza? Agora, o passo seguinte, se não houverem estímulos frequentes, há uma involução naquela aptidão física, naquele componente de força, por exemplo. Aí você já deve ter vivenciado na prática quando interrompe seus treinamentos de força ou seu treinamento de corrida, de ciclismo, você vê de fato que parece que o tempo é cruel, né? Você para alguns dias, algumas semanas e você parece que realmente perde boa parte dos seus ganhos. Outra gráfico que mostra que essa adaptação coloca aqui algumas sessões de treino, então olha um pouquinho mais de longe os estímulos, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, quando a sobrecarga é excessiva, olha como ela fica abaixo da performance sempre.
o atleta não se recupera e essa linha mais fraca dessa pessoa B aqui, né, ela sempre fica abaixo da linha de adaptação e melhora, ou seja, não há supercompensação basicamente porque ela está abaixo da performance, né, que melhoraria. Ela partiu aqui do zero, mas na verdade ela sempre está abaixo. Né? Agora o cliente já está evoluindo através de algumas sessões, mesmo que pouco. Né? Isso explica, por exemplo, por que a gente, né, é tão difícil no começo de um treinamento de resistência, o exercício resistido, a gente observar aí melhoras na composição corporal, demora mais, realmente. Agora a força já tem um resultado mais rápido, a gente vai entender mais sobre isso. Se a gente parar de gerar estímulos para as nossas estruturas, a gente tem o princípio do uso e desuso, ou também chamado de reversibilidade, ou seja, mudanças adaptativas nos sistemas corporais, como aumento de força e resistência muscular, são transitórias, né? A menos que as melhoras produzidas sejam usadas regularmente, ou seja, você precisa estimular constantemente aquela valência física, digamos assim. Bom, o destreinamento se reflete por uma redução no desempenho e começa de 1 a 2 semanas aí a partir da interrupção dos estímulos. E aí pode ir até a perda total. Você pode voltar de fato àquele nível de condicionamento que você tinha antes de começar os treinos. Se não forem seguidos os princípios de continuidade, sobrecarga e aí consequentemente adaptação, esses benefícios do treinamento serão perdidos, infelizmente. Mas qual que é a magnitude do declínio no tamanho do músculo, por exemplo, durante o destreinamento? Essa meta-análise aqui viu que em idosos, primeiro eles verificaram que a hipertrofia de fato ocorre em idosos. A gente pode e deve aumentar a massa muscular dos nossos idosos, né? E a gente viu que alguns estudos mostraram que houve aumento significativo, né, no tamanho muscular após intervenções com treinamento resistido. Agora, em comparação com os dados pós-treinamento resistido, houve uma diminuição significativa no tamanho do músculo após a cessação, né, que é você parar de treinar, né? E aí, realmente, se você não usar, perde. Agora, essa diminuição do tamanho muscular pode estar relacionada à duração do destreinamento. Então, maior perda muscular ocorre durante períodos de destreinamento de maior duração, ou seja, ela é diretamente proporcional ao interrompimento da sessão. Isso também se mostrou com os idosos. A gente tem aqui uma tabela bem legal sobre os efeitos gerais do destreinamento. E aí, esses efeitos do treinamento, assim como a gente tem o princípio da especificidade, a gente vai falar, para o destreinamento também são aplicados. Então, a circunferência muscular, por exemplo, no indivíduo destreinado reduz. O tamanho das fibras musculares também reduz. A densidade capilar, olha só como ela diminui. No indivíduo aqui já é bem maior com um indivíduo treinado de maneira aeróbia, né? O percentual de gordura, as enzimas aeróbias, a própria capacidade cardiorrespiratória, né, o endurance, o VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, a densidade mitocondrial e força e potência. Quais são os mecanismos fisiológicos da perda de força? Que é uma variável base sempre no nosso contexto esportivo. Força. O primeiro deles pode ser conhecido como atrofia muscular, né? Então, e aí o que gera essa atrofia muscular? Primeiro, ativação muscular, né? Então a gente entende e vê nos estudos de destreinamento que essa atividade mioelétrica, eletromiográfica, medida por geralmente eletrodos de superfície, durante as ações musculares, após o treinamento e o destreinamento, indicam mudanças na taxa de disparo das unidades motoras e essa sincronização muscular que ocorre a partir delas. Então é piorado mesmo a ativação muscular. Fibras do tipo 2 podem apresentar maior atrofia do que as fibras do tipo 1, o que gera realmente, como elas têm maior capacidade de gerar força, um decréscimo direto na força. E esses períodos, mesmo pequenos de destreinamento, ocorrem em ambos os sexos, homens e mulheres. O destreinamento também influencia as cadeias leves e pesadas da miosina. E aí a gente entra no princípio da especificidade. O que quer dizer isso? Estímulos específicos podem gerar adaptações específicas. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas principalmente da modalidade que você está trabalhando lá com o seu atleta. Né? Então, melhora da força, potência, resistência à fadiga são altamente específicos para como o atleta vai treinar, a forma como ele treina. Então, a gente sempre busca simular a função que se espera melhorar. Isso não quer dizer que
a gente precisa sempre simular de maneira idêntica, e aí a gente tem aí até críticas ao que se chama de treinamento funcional, né? Porque se a gente pensar, então, a gente nunca faria para um ganho de condicionamento um polichinelo, né? O autor Pablo Santurbano, ele critica isso, né? Porque a gente pode fazer, na verdade, se a gente vê evolutivamente o que seria um polichinelo, né? A gente fazer o exercício de polichinelo, a gente está tentando dar tchau para alguém, ele questiona. Mas não, na verdade você está movimentando de maneiras generalistas diversas o seu corpo e isso pode exigir, né, um consumo máximo de oxigênio, né, e a própria resistência muscular de membros inferiores e superiores, né? Então nem sempre a gente precisa exatamente simular, né, aquela função que a gente espera melhorar, porque existem maneiras diferentes de fazer isso. Para isso a gente precisa considerar o modo, né, o tipo de exercício, a velocidade do exercício, a cadência dele, especialmente para atletas aí que exigem potência, a posição do paciente ou do membro dele, o padrão de movimento durante o exercício. A gente tem uma revisão recentemente publicada no British Journal of Sports Medicine que viu ali sobre a prescrição de treinamento para força e para hipertrofia em indivíduos, em adultos saudáveis, né? E aí eles viram que para força, de fato, as prescrições de cargas mais altas, e aí isso corresponde a quanto? A 80% do máximo que a pessoa conseguiria realizar, né? Uma contração muscular máxima, 1 RM, que a gente fala, uma repetição máxima. Isso maximizou os ganhos de força. O que foi interessante é que todas as prescrições possíveis analisadas nos estudos geraram hipertrofia muscular, ou seja, o aumento do tamanho do músculo. E aí eles até têm se popularizado aí, né, na mídia esse termo aqui, né, que todos os caminhos levam a Roma, para quando a gente fala de hipertrofia, ou seja, todos os caminhos, ou melhor, muitos caminhos podem levar à hipertrofia, a gente pode treinar de diferentes formas. Considerando a intensidade, a gente vai entender daqui a pouco isso, mas para a força, realmente, a intensidade é importante. Ou seja, realmente peso no exercício e alta intensidade. Quando a gente inicia um programa de exercício resistido, a gente observa algumas coisas que, inclusive, podem atuar na motivação das pessoas. A primeira delas é essa linha vermelha que a gente tem aqui, ó. Ou seja, aumento da força. Força muscular, nas primeiras semanas, a gente já observa, por exemplo, um aumento. Né? Isso ocorre por adaptações neurais, basicamente, né? Então, o ganho inicial rápido de força, ele não se justifica através de adaptações morfológicas, como a hipertrofia muscular, porque, de fato, o indivíduo olha no espelho e ele não teve hipertrofia muscular no primeiro mês, realmente. Agora, existem adaptações neurais, sistema nervoso mesmo, que sincronizou melhor para que ele, né, tenha aquela ganho aptidão física ali de força. Isso ocorre porque há um aumento na atividade eletromiográfica durante as primeiras 4 a 8 semanas, os músculos de fato estão mais ativados, e um aprendizado motor e melhora na coordenação. Então, quando a gente fala em sincronização entre agonista e antagonista, a gente entende por que, né, bíceps e tríceps trabalham melhor numa flexão de cotovelo, né? Porque um entende o que deve fazer, basicamente, o outro o que não deve fazer porque não está sendo solicitado. A gente tem, então, um recrutamento aumentado no número de unidades motoras disparando ali, assim como uma taxa e sincronização desses disparos das unidades motoras para ocorrer a contração muscular aumentado. Isso explica por que, então, há um aumento de força primeiro e depois, lá, pelo menos a 12ª sessão, hipertrofia, né, sendo que esse aumento aí depois, devido a adaptações neurais, se estabiliza e aí a hipertrofia pode ajudar fazendo um papel importante também. E a gente tem um limite aqui, né? Que no gráfico mostra com o uso de esteroides anabolizantes, o que é claro que a gente, em geral, sempre condena, porque vai ter um efeito, vai ter algum efeito sobre a saúde da pessoa, mas a gente sabe também que no esporte de alto rendimento isso é bastante comum, e aí quebra realmente platôs naturais aqui de força e de hipertrofia. Bom, as fibras musculares podem se adaptar rapidamente ao exercício, alterando tamanho e função. E aqui a gente está dentro do princípio da especificidade, ok? Mas olha só, então o crescimento muscular pode ocorrer com treinamento de carga alta ou baixa, né? Então aqui a gente tem alta carga, baixas repetições e baixa carga, altas repetições, e a gente tem um crescimento muscular semelhante. Esse é um achado atual dentro da ciência do exercício resistido, mas bastante importante. O segundo ponto, o crescimento muscular com o treinamento físico é acompanhado por alterações epigenéticas nos mionúcleos que persistem ali na fibra, fornecendo um tipo de memória muscular.
Então esse termo aí, né, bastante popular de memória muscular, ele de fato ocorre. Isso pode facilitar um crescimento mais rápido. Então nesse gráfico aqui a gente tem hipertrofia muscular, depois atrofia e uma mais rápida hipertrofia muscular. A curva aqui está mais acentuada e pode recuperar, né, graças aí a essas adaptações musculares que já ocorreram anteriormente. Terceiro ponto, os tipos de fibras musculares existem em um contínuo, que é funcional, na verdade, se a gente olhar. Ele pode ser lento oxidativo e passar para rápido glicolítico, e aí isso pode mudar dependendo do tipo de treinamento físico. Especificidade do treinamento, lento para rápido com treinamento de potência ou velocidade, e rápido para lento com o treinamento de resistência. O último princípio é da progressão e continuidade, e a gente entende que fornecer continuamente estímulos é necessário. Esses estímulos aí do treinamento devem ser repetidos e ter sua estruturação ajustada de maneira contínua, ou seja, o profissional precisa estar ali intencionalmente promovendo isso. Bom, aqui a gente tem de novo os 6 princípios, né? Então, individualidade biológica, eles precisam sempre ser considerados, como sobrecarga, adaptação, reversibilidade, a especificidade, progressão e continuidade para que a gente, né, provavelmente quando a gente faz uma prescrição de treino, a gente tem que ter esse pano de fundo sempre, apesar de que a gente não vai prescrever baseado neles, e sim nas variáveis do treinamento que a gente vai ver aí na próxima aula. Né? Agora, a gente geralmente vê dessa forma, né? A gente vê a ponta do iceberg, né, com as variáveis que aparecem na prescrição de treino, as quais a gente vai conhecer profundamente agora nas próximas aulas. Volume, intensidade, frequência de treino resistido, a amplitude, a cadência, o intervalo, a ordem e seleção de exercícios. Então, será que para força importa a ordem e a seleção? Pesos livres, máquinas, outras formas de fazer? E essas são variáveis que a gente geralmente vê numa fichinha de prescrição de exercício resistido. Né? Agora, muitas vezes, o que as pessoas não veem tem a ver com todas essas variáveis que a gente falou, né, no módulo de psicologia do esporte, nas aulas ali em que falamos de motivação, de competência, de autoeficácia, foco de atenção, autonomia, autoestima e distração. A gente precisa considerar isso tanto para atletas quanto para os nossos praticantes de exercício em geral. Ok? Seguimos firme, até a próxima.